você teve Covid lá atrás, se recuperou, voltou para a vida normal. Mas será que o teu coração ainda carrega uma marca disso hoje? Nesses anos todos, te jogaram os números mais assustadores. Que a Covid triplica o risco de trombose, que multiplica por 5 a inflamação do coração, vídeo atrás de vídeo aí te apavorando. Pois é, eu sou cardiologista e fui atrás dos estudos mais sérios do mundo, estudos com centenas de milhares de pessoas. Sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui em Indaiatuba. Pessoal, eu faço atendimento aqui na Clínica Iano e atendo também todo o Brasil via telemedicina. Vou deixar o QR Code aqui para agendamento e o telefone aqui na descrição. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e no final manda esse vídeo para aquele amigo que vive dizendo que ficou diferente ali depois do Covid. E talvez ele esteja mais certo do que ele imagina. A verdade sobre os números. Vamos direto ao ponto. A pandemia começou em 2020. 6 anos depois, a ciência finalmente parou de chutar e conseguiu medir o estrago de verdade. E não é um estudinho ali pequeno. Estamos falando de pesquisas gigantes. Uma delas, dos Estados Unidos, acompanhou mais de 150 mil pessoas que tiveram Covid. Outra, da Suécia, analisou a população inteira, mais de 4 milhões de pessoas. O que esses estudos mostraram? Sim, a Covid aumentou o risco do coração. Isso é verdade, mas não na proporção dos vídeos de pânico. Olha aí os números reais. No primeiro ano depois da infecção, comparado ali com quem não teve Covid, o risco de infarto subiu cerca de 60%. O risco de AVC, o derrame, aquele que pode deixar sequela, subiu por volta de 50%. As arritmias subiram ali uns 70%. A insuficiência cardíaca, que é quando o coração perde a força para bombear, também subiu em torno de 70%. E o maior salto de todos foi nas tromboses e na embolia pulmonar. Aí sim, subiu cerca de 3 vezes mais. E ainda tem a tal da miocardite, a inflamação do músculo do coração que assusta aí muita gente. Nos estudos, o risco relativo dele até parece enorme, quase 5 vezes maior. Mas em números de pessoas na vida real, ela continua sendo rara. Somado todos os problemas do coração, deu cerca de 45 eventos a mais para cada 1.000 pessoas ao longo de um ano inteiro. Vem comigo, 45 em 1.000 em um ano inteiro. Ou seja, é um risco real que merece respeito, merece atenção, mas não é uma bomba relógio prestes a explodir no peito de todos que tiveram a Covid. Então tem diferença entre preocupação e pânico. E o meu trabalho aqui é te deixar do lado certo dessa linha. Quem de verdade precisa se preocupar? Pessoal, agora vem uma parte que ninguém explica direito. O risco da Covid não foi igual para todo mundo. Primeira coisa, o risco foi muito maior na fase aguda e no primeiro ano depois da infecção. Conforme o tempo passa, o risco de complicações do coração ele vai caindo. E segunda coisa, que é a mais importante, o peso ficou mais em quem teve a Covid da forma grave. Aquele que ficou em hospital, em oxigênio, precisou de UTI, ou naquele momento em que não tinham ainda vacina para ninguém. Então olha o que os estudos acharam quando acompanharam as pessoas por 2 anos. Quem teve a Covid grave, aquele que foi internado, ainda tinha um risco aumentado depois de 2 anos. Cerca de 45% a mais de insuficiência cardíaca e o dobro do risco de arritmias mais graves. Mas quem teve a Covid leve, em casa, sem internar, que é a imensa maioria das pessoas, já em 2 anos não tinha mais risco aumentado nenhum. O coração na prática voltou totalmente ao normal. E tem um dado importante. Quem se vacinou teve um risco cardiovascular de 20 a 30% menor do que quem não se vacinou. A vacina, além de evitar caso grave, protegeu o coração. Deixa eu te contar uma coisa. Eu mesmo tive Covid em 2022. Nunca na minha vida tinha sentido ali tanta falta de ar. Nunca na vida eu tinha tossido tanto como daquele jeito. E olha que eu já estava vacinado. Eu fiquei preocupado? Fiquei. Mas eu me cuidei, me observei, fiz meus exames. E hoje eu tô aqui. Tô bem, gravando aí para vocês. Então, 6 anos depois da pandemia, se você teve um caso leve e você se vacinou, o teu coração muito provavelmente já se recuperou faz tempo. Pode respirar aliviado. Agora, se você teve um caso grave, ficou internado, aí sim vale ficar de olho. E eu vou te dizer exatamente como daqui a pouquinho. Mas me conta aí nos comentários, você teve Covid? Ele foi leve ou foi grave? Você precisou internar? Escreve aqui para mim que eu quero saber. Por que a Covid mexe com o coração? Mas espera aí, doutor, por que um vírus respiratório que ataca o pulmão mexe tanto assim com o coração? E a resposta é mais simples do que parece. Basicamente por 3 caminhos. Primeiro, a inflamação. A Covid não chega, ataca e vai embora ali limpinha. Ela acende uma inflamação no corpo que pode durar semanas depois da infecção.
Imagina um fogo baixo queimando devagar dentro ali das suas artérias. Esse fogo pode mexer com as placas de gordura que estavam ali quietas, na parede ali dos seus vasos. E placa mexida é placa que pode se romper. Segundo, o sangue ele fica mais grudento. A Covid empurra o sangue para um estado de coagular com mais facilidade. E aí vem os microcoágulos, as tromboses e aqueles sustos ali de embolia pulmonar que a gente viu ali no começo da pandemia. E terceiro, o vírus agride a parede dentro dos vasos, uma camada fininha chamada endotélio. Pensa ali no endotélio como um revestimento liso de um cano. É ela que ajuda a controlar a pressão e manter o sangue correndo ali direitinho. Quando ela se machuca, a circulação toda sente. Então, para você guardar de forma simples, inflamação, sangue ali mais grudento e vaso machucado. Esse trio é o que explica tudo o que a gente viu acontecer. Mas calma, na maioria das pessoas, com o tempo, esse trio ele se acalma e o corpo se recupera. Os sinais de alerta que você não pode ignorar. Agora presta atenção, porque isso aqui vale ouro para você e para qualquer pessoa, tendo tido Covid ou não. Procure um cardiologista sempre que você sentir qualquer um desses sinais. Primeiro, dor no peito ou aperto no peito. Aquela dor em pressão ou em queimação que aparece no esforço, no estresse, ou até mesmo para de repouso. Não fica aí esperando para ver se ele passa, né? Dor no peito você tem que investigar. Outro sintoma é a falta de ar fora do normal. Se antes você subia a escada de casa tranquilo e hoje se cansa em poucos degraus, isso é um sinal de alerta. Muito paciente me diz: "Ah, doutor, é só falta de preparo físico." Pode até ser, mas pode também o teu coração te avisando aí que alguma coisa não está legal. Terceiro, palpitação, coração disparado, batendo irregular, falhando ou acelerado demais, vale a pena você checar. Outro sintoma é o cansaço extremo, aquele que não melhora nem depois de você dormir e que atrapalha as tarefas normais do dia a dia. Não é aquele cansaço gostoso ali do final da tarde, é uma exaustão que não passa. Principalmente quando ele vem então com inchaço nas pernas e nos pés, que muita gente acha que é só retenção de líquido, mas às vezes é o coração pedindo socorro. Resumindo, se você teve Covid grave e sente qualquer um desses sintomas, não espere. Procura uma avaliação logo. Tempo em coração é tudo que a gente precisa. Doutor, o que fazer na prática? Eu separei aqui em dois grupos bem simples. Grupo 1, se você teve uma Covid leve e está sem sintoma nenhum, ótimo. Não precisa entrar em pânico e nem sair aí pedindo 1000 exames. Mantenha o teu check-up de rotina, como toda pessoa adulta tem que fazer. Cuidar do coração não é um evento, é um hábito. E tem o grupo número 2. Se você teve Covid moderado ou grave, ou sente alguns daqueles sinais que eu falei, aí vale com calma, sem desespero, marcar uma avaliação com o cardiologista. Nessa consulta, o médico pode pedir alguns exames básicos. Um eletrocardiograma para ver o teu ritmo cardíaco e a parte elétrica do coração. Um ecocardiograma para ver como é que está o músculo do teu coração, como é que ele está contraindo. E exames de sangue para checar o colesterol, glicose, os seus fatores de risco. E dependendo do que aparecer, o cardiologista pode aprofundar ali com um teste de esforço, um Holter, que grava ali os batimentos nas 24 horas, exames de imagens mais detalhados. Mas isso quem decide aí é o teu médico junto com você, caso a caso. E um recado importante, nada de voltar a treinar pesado ali logo de uma vez se você acabou de ter uma Covid mais forte. Eu já vi gente sair correndo aí, pegar peso na academia, logo após uma infecção e passar mal. Então vai com calma aí. Volta aos poucos, depois de ser liberado aí pelo teu médico. Como proteger o teu coração de verdade? Pessoal, o que protege o teu coração da Covid é exatamente o mesmo que protege o teu coração em tudo. Não tem segredo, não tem fórmula mágica, não tem suplemento milagroso. Primeiro, atividade física regular, liberado pelo teu médico. Começa leve, 15, 20 minutos, 3 vezes por semana. Se você não tiver sintoma, vai aumentando aos poucos. Exercício é remédio ali para o endotélio, aquele revestimento ali dos vasos que eu falei. Segundo, comida de verdade. O estilo mediterrâneo, que é aquele que vem peixe, azeite extra virgem, verduras, legumes, frutas, castanhas, grãos integrais. Consumir poucos ultraprocessados, pouco açúcar, pouca gordura ruim, porque tudo isso é combustível para a inflamação. Terceiro, tenha um sono bom, de 7 a 9 horas por noite, porque é dormindo ali que o corpo se conserta, regula os hormônios, te dá descanso ali para o coração. Noite mal dormida sobe a pressão, piora tudo. E por fim, controle o estresse. Isso não é frescura, é medicina. Estresse e inflamação andam de mãos dadas, pessoal. Então respiração, meditação, um hobby, um tempo com quem você ama. 20 minutos por dia já fazem diferença de verdade ali nos seus exames. Simples, barato e funciona. E aí você não precisa de mais nada além disso
para blindar o teu coração. E pode desconfiar aí de quem te promete uma cápsula, um chá milagroso ou um suplemento caro aí para melhorar. A ciência é chata nesse ponto. O que funciona de verdade é o básico, feito todo dia, com constância. A Covid foi sim um fator de risco real para o coração. Eu não vim aqui dizer que não foi, mas o risco verdadeiro é bem mais modesto do que o pânico que te venderam. Esse risco ele foi maior na fase aguda, nos casos graves, em quem não tinha ali a vacina logo ali no começo. E para a grande maioria, que teve caso leve, que se vacinou, o coração ele já se recuperou. E conhecimento bom é esse, o que tira o seu medo e te coloca no controle da tua saúde. Medo paralisa, informação faz você agir. E agir no caso do coração, quase sempre é uma coisa simples. Mexer o corpo, dormir melhor, comer melhor e tirar o pé do estresse. Repara então que no fundo a gente nem falou de remédio caro ou de exame complicado. A maior proteção que existe está aí nas suas mãos, todos os dias, nas suas escolhas. Cuide seu coração aí todos os dias, não só depois de um susto. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve e manda para alguém que precisa ouvir isso com calma e consciência. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.